boa tarde, queridos. Paz do Senhor para todos. Como estão? Tudo bem? Nessa tarde, né, que se inicia, quero meditar com os irmãos aqui em alguns textos, né, e louvar o Senhor também pela sua fidelidade, pelo seu amor nas nossas vidas. Eu sei que agora são 12h32, né? Muita gente está almoçando, né? Se alimentando seu físico, mas a palavra do Senhor diz em Mateus 4,4, né? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então precisamos nos alimentar durante todo o dia da palavra de Deus, como diz o Salmo 1, meditar na palavra de Deus de dia e de noite, né? E esse é o nosso propósito de estar aqui nesse momento. Amém, queridos? Eu quero meditar com os irmãos, né, em Atos dos Apóstolos 16, se você tiver sua Bíblia aí, possa abrir, né? Atos dos Apóstolos 16. Queria orar, né, antes da palavra, para que Deus possa abrir a nossa consciência e o nosso entendimento sobre aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Grandioso Deus, eterno Pai, nessa hora gloriosa de oração, Senhor Deus, que aqui estamos reunidos, Pai. Sei, Senhor, que tem muita gente nesse momento, Pai, que está, Senhor, se alimentando a sua carne, Senhor. É um momento, Senhor Deus, né, de também buscar a Tua presença, porque Tua palavra diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da Tua boca, Deus. E nós precisamos, Senhor Deus, meditar na Tua palavra para que possamos estar sendo edificados por Ti, Senhor, para que possamos estar vencendo as batalhas, as lutas do dia a dia, as aflições que esse mundo tem nos trazido, Senhor. Deus, conduz, Senhor Deus, essa palavra a cada coração, Senhor, que cada um possa ser edificado conforme a Tua vontade e não a nossa, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, que essa palavra seja alimento, Senhor, para as almas, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, com que Tu quer falar, Deus. Então, usa-me apenas como instrumento em Tuas mãos, que o Senhor cresça e que eu diminua, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos 16. O que vamos aprender aqui com Paulo. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz o seguinte: E aconteceu, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Está seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhe dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse por segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tal grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças mal algum, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário
que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E eles pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e a todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós vemos aqui, né, Paulo, né, ele ia seguindo o caminho, né, dele, levando, anunciando o Evangelho, glória a Deus. E de repente surgiu uma moça que era usada pelo inimigo, né, em adivinhações, e começou a falar e a gritar, né, glória a Deus. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Nós, como pregadores da palavra de Deus, né, muitas vezes ouvimos essas coisas, né, esse tipo de exaltação, aos nossos corações, e muitas vezes isso nos leva a deixar que o ego cresça no nosso coração, né? E ela gritava, né, o texto diz aqui que não foi por um dia, né? Ele diz aqui: e isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu, né? Ela gritava durante a cidade onde eles passavam, ela ia acompanhando e dizendo, né, aquilo que muitos de nós às vezes queriam ouvir, né? Olha o que ela dizia: estes homens que nos anunciam ao caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela não mentiu, né? Ela não mentiu. Mas Paulo e Silas estavam ali num propósito que Deus tinha colocado no coração deles, irmãos, né? Levar o Evangelho, a palavra de Deus, né? Levar a Cristo aos corações. E eles iam passando pelo meio da cidade, e eles sabiam, né, o risco que eles corriam, né? Porque eles, embora eles fossem romanos, né, eles não poderiam ser julgado e açoitado, né? Mas eles se calaram. Você observa no texto que quando o Espírito largou essa mulher, aquelas pessoas que viviam em função das adivinhações daquela mulher, pegou Paulo, né, e Silas e levou diante dos magistrados para ser julgado, né? E eles não abriram a boca deles para dizer: não somos romanos, né? Ele deixou que a coisa acontecesse e fluísse, porque eles estavam no controle de Deus, todas as coisas, eles tinham a consciência disso. E eles não foram dispersados, né, dos açoites. A palavra do Senhor diz: e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, né? Havia um propósito de Deus ali, né? A gente pode observar o amor de Deus pelas pessoas. Às vezes vamos passar por situações difíceis, né? Vamos passar por situações de dores, de sofrimento, né? Mas Deus sabe a quem Ele está nos levando. O amor de Deus por aquele carcereiro. Observe o que aconteceu. A palavra do Senhor diz no 24: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tal grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Mas eles estavam, irmãos, presos por autorização de Deus. Deus fez com que tudo caísse, as paredes caíssem, que as algemas quebrassem, mas eles não saíram, eles ficaram porque existia um propósito ali. Nós vemos isso, né, aqui no 27, quando diz: e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Ele sabia que se aqueles presos tivessem fugido, ele ia ser morto,
ou seria torturado, né? Então o temor era tão grande que ele entrou em desespero, né? E quis tirar a própria vida, sem esperar, né? Para não passar por aquilo que ele sabia que poderia passar. E fora a vergonha, né? Que ele ia passar, né? Por ter deixado acontecer isso. Mas a palavra do Senhor diz que Paulo clamou com grande voz, dizendo no 28, não te faças mal algum, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando para fora, disse, Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Olha aí a palavra de Deus, o Evangelho de Deus entrando nos corações. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Deus queria salvar aquela família, irmãos. E levou aqueles pregadores, né, a passar por aquela situação, né, de aflição, de tortura, de prisão, mas eles deixaram que se cumprisse o propósito de Deus, né? Ele sabia que existia um propósito maior, porque se ele estava passando por aquilo, Deus sabia onde ele, né, onde ia levá-los e o que ia acontecer, de tal forma que quando Deus libertou eles, né, do cativeiro, quando eles louvavam à meia-noite, quando diz a palavra do Senhor, que os muros caíram e as algemas se quebraram, eles permaneceram, né, ali, porque o Espírito Santo de Deus falava os corações dele, porque haveria conversão naquele lugar, haveria salvação, acredito que não só do carcereiro e da sua família, mas de todos que estavam ali, porque viu a glória de Deus, né? A Bíblia não relata isso, né? Eu sei que nós devemos nos calar onde a Bíblia se cala, mas em decorrência daquilo que nós meditamos na palavra de Deus, nós podemos ter o entendimento de que não só o carcereiro se converteu, mas todos os outros presos, porque a Bíblia relata que além de Paulo e Silas, nenhum deles foram embora, nenhum deles fugiram, né? Por quê? Porque Deus tinha feito uma grande obra ali. Então às vezes passamos por situações, né, difíceis, constrangedoras, né? Mas se estamos na direção de Deus, irmãos, se a nossa vida está na mão do Senhor, Ele que está cuidando de todas as coisas, é inevitável que isso aconteça, né? Nós vemos lá em Filipenses o Senhor falando isso, que nós não fomos chamados não somente para crer, mas para padecer pela palavra de Deus, né? Então precisamos estar firmes, se a nossa vida está no controle de Deus, se estamos, né, buscando apregoar as boas novas do Senhor, tudo que nos acontece é permissão do Senhor, e o Senhor sabe o final de todas as coisas, né? E Ele diz na palavra dele, aquele que permanecer até o fim verá a minha glória, a glória de Deus. Então o nosso papel é permanecer firme diante de todas as situações, viver um mundo espiritual. Nós não estamos vivendo só o material, não só que está diante dos nossos olhos. Precisamos viver pela fé, é o que diz a palavra do Senhor, né? Então eu quero meditar com os irmãos aqui em Filipenses 1 também, glória a Deus, para que vocês possam entender, né, o que Paulo diz, né, à igreja de Filipos. Filipenses 1, glória a Deus, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Ele está aqui, né, enviando a carta dele aos bispos e diáconos daquela província, né, lá de Filipos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. No versículo 3 ele diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus,
me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em estranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalos algum até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me acontecem contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram a falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como para sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der frutos da minha obra, não sei então o que deva escolher. Glória a Deus. Mas, de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. No 27 diz: somente deveis portar-vos dignamente conforme ao Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estai no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espantei dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvistes está em mim. Amém, queridos? Glória a Deus. Paulo, ele nos apresenta, né, as lutas e as aflições que ele passou para que se chegasse até ali, mas nada disso impediu a ele que o nome do Senhor fosse glorificado, porque o propósito dele era o contentamento em Deus, não só nos momentos bons, mas nos momentos ruins também. O contentamento em Deus estava na vida dele, independente da situação que ele estava passando, da situação de prisões, de açoites, né? O contentamento dele estava em Deus, porque ele sabia que Deus estava permitindo que aquelas coisas acontecessem por conta do Evangelho. E hoje nós queremos um Evangelho confortável, um Evangelho que não nos leve aos tribunais, né? Um Evangelho que as pessoas não nos apontem. Queremos o Evangelho, né, que só traga bênçãos, prosperidade, um Evangelho que não aponta para a cruz de Cristo, não aponta para a renúncia de nós mesmos, não aponta para a renúncia do próximo,
porque se levantar como pregador da palavra de Deus, né, é muito complicado, né? Mas Deus tem nos fortalecido através da sua palavra, porque buscamos nos alimentar da palavra de Deus, né? Paulo diz: porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Padecer pela palavra de Deus é a melhor coisa que tem, irmãos, porque ali existe um propósito de Deus. Paulo e Silas estavam ali, né, naquela prisão. Eles foram àquela cidade pregar a palavra de Deus, e lá eles ouviram aquilo que muitos de nós queriam ouvir. Esses homens são os homens de Deus, eles pregam a verdade, né? E aquela mulher ficou o tempo inteiro seguindo eles e dizendo isso, seguindo e dizendo isso, seguindo e dizendo isso. Para nós, com nossos olhos carnais, a gente ia achar que era uma mulher de Deus, mas eles viram ali o espírito de engano que estava ali, porque aquela mulher ela era adivinha daquela cidade. Existiam pessoas que subtraíam aquele dinheiro, mantinha ela presa naquilo, não tinha interesse que ela se libertasse, né, daquele espírito enganador, porque aquilo trazia proveito para eles. Mas quando Paulo ele percebeu que ali existia um espírito do engano, ele orou, repreendeu, o espírito saiu de imediato e libertou aquela mulher. Então aquelas pessoas, elas viram aquela mulher se libertando daquilo, né, e era o meio de ganho deles. Então certamente se iraram contra eles, levaram eles aos tribunais, diante dos magistrados, né, sem saber que eles eram romanos e não poderia passar por aqueles açoites, né, que eles passaram ali, porque de maneira nenhuma poderia acontecer aquilo. Nós vemos aqui a palavra do Senhor falando isso, né? Glória a Deus. Se você for voltar lá, né, glória a Deus, no versículo 35, né, do capítulo 16, diz o seguinte: e sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: assoltaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim. Mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo-lhes, dirigiram súplicas, e tiraram para fora. Lhes pediram que saísse da cidade. E saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Amém? Eles foram lá buscar justiça, né, por conta do que aconteceu com eles. Mas eles não se iraram, irmãos. Eles apenas apresentou, né, a eles que eles não poderiam passar por aquilo. Eles foram, né, e esperaram com que aqueles homens da lei fossem lá pedir perdão a eles pelo que aconteceu. Porque eles poderiam ir lá fazer o alvoroço, né, mas não foi. Aguardou, né, que eles mesmos viessem, porque eles não poderiam passar por aqueles açoites, por ser romanos, cidadãos romanos. E a palavra do Senhor diz que eles, após, né, os magistrados ir lá pedir perdão a eles por tudo que aconteceu, eles apenas foram embora, porque existia um propósito de Deus naquilo ali. Eles passaram por aqueles açoites, né, foram levados aos tribunais por conta da palavra de Deus que estava sendo pregada. Eles entendiam, né, que Deus tinha um plano e um propósito. E aquela família daquele carcereiro e provavelmente todos os presos que estavam ali foram libertos, né, e conheceram o Evangelho de Cristo, aquele que liberta verdadeiramente. Paulo diz: eu posso estar preso, mas a palavra de Deus está livre. A palavra de Deus, irmãos, está livre para qualquer um de nós, né? Nesse momento que estou aqui, né, horário de meio-dia, muitas pessoas estão se alimentando o seu corpo, né? Mas como eu disse, a palavra do Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Estou trazendo também um alimento espiritual para a tua vida, né? Para que o Senhor cresça e que eu diminua. Não estou buscando a glória para mim, mas que o nome do Senhor seja glorificado, né? Que Deus abençoe a tua tarde, que Deus abençoe a tua noite, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor Jesus?
Para honra e glória do Senhor Jesus, eu quero trazer aqui para os irmãos, né, um louvor, né, que você possa meditar nesse louvor, na letra desse louvor, né, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Amém? Glória a Deus. Chama-se A Começar por Mim. Haja mais amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Só um minuto, viu, irmãos? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deixa Deus falar o teu coração. Glória a Deus. Aleluia. Cedo me acordo na oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero perguntar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor, amor que eu quero ver a começar em mim, começar em mim. Quem? Glória a Deus. Me descrever em teu amor. Isso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deixa Deus falar o teu coração. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é teu nome, Pai. Se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fosse estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se não mais tempo em vão, e pra entender o meu irmão, posso até sonhar, mas eu aqui só esperar. Sou só um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Começar em mim.
amor em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim. Que haja mais amor em mim, para começar em mim. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que o verdadeiro amor de Deus comece primeiro em mim. Que haja mais amor em cada um de nós. Amém? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a tua tarde, Deus abençoe a tua casa. Deus te abençoe em nome de Jesus.